Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos. Antes de iniciar a nossa ministração, vamos fazer uma oração breve, mas de muita adoração, para que o Senhor conduza a nossa ministração e nossas respostas. Meu Deus e meu Pai querido, estamos aqui unidas pela fé, Senhor, nos dirigindo a Ti, meu Pai, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor as recebe em suas taças de prata e as purifica, Senhor, e nos devolve na Tua exata medida, Senhor, segundo a necessidade de cada uma dessas irmãs e desses irmãos. Como na palavra que diz que a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam antes de dar fruto ao que semeia, antes de cumprir exatamente a Tua palavra segundo o que lhe apraz. Assim será a Tua resposta, Senhor, a cada uma de nós dentro dos nossos corações. Será como alimento para nossa alma, será como água viva para nossa sede. Em nome de Jesus. Nosso tema de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, fala sobre cuidado da beleza, né? E é muito bom apreciar a beleza, né? Eu já li estudos que falam que até os bebês muito jovens gostam de olhar para o que é bonito. Mas quando a gente fala do reino de Deus, a gente sabe que muitas vezes os valores do reino de Deus são invertidos, né? Segundo os nossos critérios do valor do mundo, né? A gente sabe a passagem bíblica, né, que fala quando estivermos na glória, haverá ruas de ouro, né? Numa clara demonstração de que o que é importante e tão precioso para nós, na glória vai estar assentando o chão para que a gente pise, porque os valores na glória são diferentes, né? E assim como a beleza, que eu vou falar nesse tema. A Bíblia fala que a alegria formoseia o rosto, né? E a nossa alegria deve vir do Senhor. E essa alegria, ela vem da nossa fé, da nossa certeza, do amor incondicional de Deus por nós. E é dessa beleza que eu quero falar nessa minha ministração para atingir, para alcançar o coração de cada um de vocês. E falando de beleza, de cuidado da beleza, eu não poderia deixar de falar de Esther, do livro de Esther, da história dessa judia que foi uma órfã criada pelo seu tio e que, segundo o que fala a Bíblia, ela alcançou graça aos olhos de todos os que a viam. A Bíblia nos conta que quando Esther foi escolhida para fazer parte das candidatas para o trono do rei Assuero, ela passou um ano num tratamento de embelezamento, né? Mas, na verdade, esse tratamento de embelezamento, ele foi muito mais do que um ano. Foi de muito mais do que um ano. Porque, segundo o que a Bíblia nos traz, a gente pode constatar que, na verdade, o tratamento da beleza de Esther, ele já estava acontecendo desde antes do nascimento dela. Né? Lá na eternidade, quando o Senhor a tinha juntinho dele, lá na eternidade, o Senhor já tinha um propósito para a vida dela. E esse já era o tratamento de beleza que Esther estava sendo submetida. Ela passou por percalços, ela não tinha pais, ela não tinha mãe, não tinha pai, talvez não tivesse orientação de como se comportar diante dessa situação que ela havia sido colocada pelos propósitos de Deus, né? Talvez não sabia nunca tinha sido orientada em como se
colocar perante um homem, né, como as outras, porque, segundo estudos que eu já li, muitas daquelas candidatas, elas tinham sido orientadas durante anos, inclusive com técnicas, até sexuais, de como agradar um homem, né? Enquanto que Esther estava ali, uma jovem criada pelo seu tio, mas sim, criada dentro de um lar com a adoração de Deus. Um lar onde Deus era adorado, onde o nosso Criador era, de fato, o Senhor da vida deles. E a Bíblia nos conta várias passagens, né? Ela sentiu a gente tem vários ensinamentos nesse livro de Esther. Desde a graça que ela alcançou diante dos olhos do eunuco, que escolheu ela, que viu ela e que escolheu que ela fosse... Desde a pessoa que selecionou ela no povoado onde ela estava, depois quando ela chegou no castelo e ela alcançou graça diante dos olhos do eunuco, e ele gratuitamente passou a orientá-la segundo o que o rei gostava, as coisas que ela poderia fazer com detalhes para que ela pudesse alcançar o coração do rei. E, por fim, o rei, né, Assuero, que era o homem mais poderoso. A gente não tem ideia do poder que tinha esse rei na época. E ele se encantou pelaquela simplicidade e beleza vindo da alegria de Deus, que com certeza vinha do interior dela, né? Ela alcançou graça aos olhos de todos os que a viam, porque ela era bela nesse conceito de beleza, a beleza do Senhor que vem de dentro. E por todos esses pontos, né, que o ensinamento do livro nos dá, ela foi exitosa no propósito que Deus tinha para ela, né? Ela conseguiu salvar o povo dela, porque diante dos favores que ela teve, de acordo com o que Deus lhe proporcionou, quando ela foi, depois de 3 dias de jejum e oração, quando ela entrou à presença do rei, contrariando uma regra da época, o rei virou o cetro para ela e lhe disse: diga o que minha senhora deseja, né? E ele até chegou ao detalhe de dizer até metade do meu reino lhe concederia, né? E dentro de toda essa história, dentro de todo esse propósito divino, ela pôde conquistar a graça no coração do marido dela, né? Pelo propósito de Deus, e conseguiu salvar o povo dela. Essa foi uma jovem especialmente bela, porque ela tinha os favores do Senhor na vida dela, né? Uma outra passagem, uma outra história bíblica que nos fala dos favores de Deus é a passagem de José, né? Aquele jovem, todo momento, em cada circunstância, inclusive negativa que ele vivia, as pessoas viam graça nele. Ele foi para a prisão, o copeiro achou graça nele. Depois ele foi comprado por Faraó, um homem bom para as questões da época, né, para a realidade da época, e porque viu graça aos olhos dele. Ele chegou a ser governador, né? Ele foi o segundo homem mais importante do Egito. E ele, diante dos favores que Deus concedia a ele, conseguiu perdoar, superar todo o mal que ele tinha vivido em cada situação, e não foram poucas. A gente sabe que mesmo com os favores do nosso Senhor, nós passamos por dificuldades, porque nós estamos no mundo caído, nós estamos ainda no mundo caído, mas nós
devemos firmar os nossos olhos e a nossa beleza no foco que é Jesus. Porque com essa beleza, nós sim alcançaremos a graça do Senhor, a graça e a glória do Senhor. E é sobre isso que é a minha ministração de hoje, minhas irmãs e meus irmãos. Que nós façamos o cuidado da nossa beleza interior, na alegria que Deus nos concede de nos dar a certeza de que Ele nos ama incondicionalmente e que qualquer que seja a nossa circunstância, Deus estará desenhando de uma maneira perfeita um caminho perfeito dentro do propósito que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas e os nossos lares com a sua paz, com a restauração da nossa família. E que cada vez que nós orarmos pela nossa restauração, nós façamos como Esther, que a gente peça: Senhor, em nome de Jesus, nos cubra, Senhor, com os teus favores diante dos olhos do meu marido, para que eu ache graça segundo os teus favores aos olhos do meu, para que eu ache graça, para que o meu marido ache graça em mim segundo os teus favores. Me cobre, Senhor, com os teus favores diante do meu entrevistador desse emprego. E assim, em cada situação que nós desejarmos um especial embelezamento, que a gente clame que o Senhor nos vista com os seus favores. E Ele nos fará, porque Ele é um Pai amoroso que nos ouve e nos responde. Amém?